Olá, a gente vai começar a nossa aula hoje, é a primeira de sei lá quantas. Vou me apresentar um pouquinho, contar um pouquinho qual é a ideia dessa conversa, dessa aula que eu e a Marina a gente pensou. Eu sou a Alessandra Tomelin, eu sou psicóloga há 20 anos e o meu foco de atendimento é trabalhar com mulheres, principalmente, né, no trabalho com a autoestima das mulheres. Meu atendimento é exclusivamente online. E durante esses 20 anos, eu fui adquirindo muita experiência em como criar ferramentas para que a gente pudesse ter essa fluência aqui no atendimento online. Então, os atendimentos presenciais e online, eles, para mim, eles têm a mesma força, talvez o abraço falte no final, mas tirando isso, eu adoro todo esse atendimento. Hoje eu não tenho consultório físico, só o consultório online, e eu vejo que flui muito, principalmente as técnicas que eu desenvolvi. E aí, em algum momento, eu sempre gostei de trabalhar, né, tanto o corpo com esse emocional, com a mente. Eu acredito que tudo está conectado. Nós somos um ser integral, né? Alguém inventou a loucura de separar corpo e mente, mas isso não existe. Isso é só didático. Na verdade, nós somos um todo. Então, e eu sempre acreditei que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem dentro da gente, a gente dá aquilo que a gente transborda. Então, para eu oferecer autocuidado emocional e global para as minhas pacientes, eu também sou muito preocupada em cuidar de mim. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de cuidar da minha alimentação, da minha atividade física, do meu emocional, do meu espiritual. Eu estou sempre olhando para o todo para que eu possa transbordar esse autocuidado para as minhas pacientes. E aí foi assim que eu esbarrei com a Marina, encontrei ela no Instagram, amei. A Marina se tornou a minha nutricionista pessoal. E durante as consultas, a gente trocava tantas ideias, a gente sentia uma sintonia tão grande de alma que essa relação cliente-nutricionista expandiu e virou essa aula. Como eu disse, eu não sei para onde vai, mas eu sei que aqui é o início de algo muito legal. E aí, falando principalmente sobre esse tema, a gente falou: não, vamos montar uma aula, vamos compartilhar isso para as nossas clientes, porque elas merecem ter essa reflexão, essas fichas que têm caído entre o meu conhecimento e o da Má. Então, hoje a gente vai falar, e eu gosto muito dessa frase, né? Que é todo excesso esconde uma falta. Vou pedir para a Má se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho dela, e aí a gente mergulha na aula. Isso aí, Ale. E bem-vindas vocês todas aqui. A gente está aqui para essa conversa hoje que vai ser bem gostosa. E é tudo isso que a Ale falou mesmo, né? A gente se conheceu, a Ale, minha paciente, e depois a gente passou essa relação, não só para essa aula, mas acho que para uma amizade também muito gostosa, né, Ale? Por conta dessa conexão toda que a gente teve. E eu sou a Marina Mansur, sou nutricionista, trabalho com a saúde da mulher, meu foco é emagrecimento e saúde da mulher. Me tornei nutricionista pela minha própria história, né? Então, assim, eu venho de um processo de perda de peso, de uma mudança total de relação com a comida, de aprender realmente sobre essa questão de fome emocional, fome física, né? De entender o meu organismo para transformar realmente a minha relação com a comida. Eu utilizo o método Magra Sem Segredos, que eu desenvolvi justamente através da minha própria experiência, para essa transformação da relação com a comida, que a gente vai conversar um pouco aqui hoje, sobre isso, né? Meu atendimento também é 100% online e exclusivamente feminino. E para mim é muito, muito importante exatamente essa questão de transformar a relação com a comida, porque a gente não pode perder o prazer de comer. Né? Então, assim, a fome emocional, ela vem muito disso e a gente precisa entendê-la, né? E não ficar lutando contra ela. Então, acho que é isso. E a gente vai começar aqui a nossa aula agora. E eu espero que vocês aproveitem e gostem bastante. Maravilhoso. Então, vamos falar sobre fome emocional. A ideia hoje aqui é que, durante essa aula, a gente vai trazer um pouquinho de teoria para vocês. Eu acho que é importante. Eu acredito que a gente precisa expandir a nossa consciência, né? Esse é o trabalho da terapia. Não é dizer qual é o caminho que você tem que trilhar, mas é expandir a sua consciência para entender quais são os mecanismos que antes eram inconscientes e que podem se tornar conscientes através dessas conversas.
E no final a gente vai trazer dicas práticas, porque é importante, né? Todo mundo quer saber por que e como. E a gente vai trazer esse porquê e como aqui. Então, aguarda até o final, fé, força e foco. É isso aí. E acho que essa pergunta que está ali, né? Por que usamos a comida para lidar com as emoções? Ela representa muito do que a gente vai tratar aqui também, né? E do que aparece muito tanto nos consultórios de nutrição e de psicologia. E entender isso, né? A origem disso é algo que nos ajuda a lidar muito melhor com toda essa questão, né? E antes, né, Ale, da gente começar aqui a explicar um pouquinho sobre o que é fome física e fome emocional, eu acho importante a gente fazer essa reflexão, né, de por que que você come? Você só come quando você está com fome? Você já comeu alguma vez sem estar com fome, né? E foi quando? Quando que isso aconteceu? Por que que aconteceu? Acho que essa origem toda, né, ela traz essa consciência. Você comeu porque você estava estressada? Você comeu porque você estava ansiosa? Você comeu para aliviar alguma tristeza? Ou então até para se distrair pelo hábito, né? De eu tenho o hábito de comer isso todo dia nesse mesmo horário, né? Eu não estou com fome, mas acabo comendo. Então, essa questão, essa reflexão, ela é muito importante para a gente iniciar todo esse processo de conhecimento, de autoconhecimento, né? Quando a gente sente a fome física, ela é diferente da fome emocional. E a gente precisa aprender a reconhecer esses dois tipos, a entender esses dois tipos, né? Para poder lidar muito melhor com isso. Maravilhoso. Sabe que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas me veio muito a imagem do meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos e eu estou nesse momento de educação, né? E às vezes ele fala assim: eu queria comer mais uma coisinha. Eu falo: filho, observa o seu corpinho. É fome ou é vontade? Por quê? Porque a gente não foi ensinada isso quando criança. Na verdade, a gente foi ensinada, muitas de nós, né? Eu sou uma delas, que fui ensinada a ter outro tipo de relação com a comida, que era um conforto, que era uma troca, né? Era uma premiação. Então, se você for boazinha, você pode. Se você tinha muitos condicionais. E aí, hoje em dia, não. Hoje eu tenho essa consciência e eu tento refletir isso para as crianças, né? Então, calma. Então, respira, vê, percebe, pergunta para sua barriguinha. Tô com fome? Não, tô com vontade. Então, vou passar para o próximo, que é onde a Má vai explicar um pouquinho para a gente. Eu acho que é bem isso que você falou mesmo, Ale, que a gente não teve esse aprendizado. Eu costumo muito dizer nas minhas consultas a seguinte questão: quem estraga esses sinais de saciedade na gente é a própria mãe, né? A gente mesmo faz isso com os nossos filhos. Por quê? Porque a gente não foi ensinado a fazer diferente. Então, a questão de ter que raspar o prato para poder levantar da mesa, a questão de só ganhar a sobremesa como uma recompensa porque você comeu tudo. A criança, ela nasce com sinais de saciedade, né? Tanto que o bebezinho, ele para de mamar ali porque ele está saciado. E a gente fica insistindo muitas vezes, né, para a criança ultrapassar a saciedade dela, né? Isso é claro que não tem nada a ver, né, com dar o doce para saciar a criança, né? Mas tem a ver para a gente entender e mudar essa visão de um doce ter que ser uma recompensa só depois do almoço porque a criança comeu tudo, né? Então, trabalhar toda essa questão, ela é muito importante, né? Esse reconhecimento todo de fome física e fome emocional. Eu gosto muito de falar sobre, e é muito legal trabalhar já com as crianças, né? Mas nós também, adultos hoje, que queremos essa nova relação com a comida, precisamos muito disso, que é, qual é o tamanho da sua fome? Então, você está com uma fome 10, você vai comer uma porção que seja o suficiente para te nutrir, para te saciar. Mas você está com uma fome 5, por que você precisa comer a mesma porção da fome 10? Então, é muito importante a gente estabelecer essa escala também, sabe? De qual é o tamanho da minha fome, em que momento que eu estou aqui, e trabalhar isso com as crianças, né? Até para um reconhecimento ali. Qual que é o tamanho da sua fome agora? Pensa. Ou a criança chegou num momento ali de uma fome muito grande, né? Essa fome que você está sentindo é 10. Né? Então, assim, nós vamos agora fazer esse tipo de refeição. Isso também vai trazendo, né, uma consciência muito importante. E o reconhecimento para nós hoje, né, da fome física, como que ele acontece? O que é a fome física?
A fome física, ela está dentro, ela é fisiológica, então a gente precisa pensar que a gente vai ter sintomas físicos, né? Meu estômago dói quando eu estou com fome física, eu posso ter dores de cabeça, eu vou sentir o meu estômago ficar fundo, né? Então, essa coisa toda a gente precisa começar a observar no nosso corpo. Qual é o tipo de fome que eu estou agora? Né? Qual é o tamanho da fome que eu estou agora? Reconhecer essa fome é muito importante para todo o processo. E diferenciar da fome emocional, que você, Ale, vai falar um pouquinho, né, sobre ela, entender o seguinte, quando eu estou com a fome física, eu como até aquilo que eu não gosto tanto. Por exemplo, às vezes eu não tenho vontade de comer um frango com salada, né? Ninguém fala isso, ai, que vontade de comer um prato de frango com salada, né? Estou com vontade de comer uma pizza. Mas quando você está com a fome física, um prato de frango com salada, ele te satisfaz muito bem, né? Porque é uma fome verdadeira, né? E aí, a gente precisa entender, né? Por que eu falei um pouco sobre o meu filho? Eu gosto muito nos meus atendimentos, eu sempre trago muitos exemplos, porque eu acho que fica mais fácil para a gente olhar para uma situação concreta. Mas quando eu falo meu filho, a gente também pode entender eu mesma, né? Dentro do meu trabalho, um dos pilares é cuidar da criança interior. Todos nós tivemos uma infância, todos nós tivemos uma história, viemos de lá, e a gente teve várias coisas que a gente foi aprendendo pelos nossos cuidadores, pelos nossos pais, pelo ambiente, pela sociedade onde a gente estava inserido, pela nossa estrutura de personalidade que a gente ia observando do ambiente e absorvendo para a gente. Então, isso foi criando algumas questões. Né? Todos nós temos uma criança ferida dentro da gente. Não vou me aprofundar aqui, mas explicando rapidamente, é claro que todo mundo tem aí uma outra dor, tem uma outra ferida, não necessariamente é um trauma, tá? Trauma é uma outra coisa bem mais profunda, mas a gente tem ali uma dorzinha, uma questãozinha, e que a gente vai trazendo e vai repetindo isso. E aí, quando a gente repete isso na vida adulta, se a gente não tem consciência, isso se torna inconsciente, então é automático, eu nem percebo, eu faço isso e eu, né, nem vi que eu faço isso, porque eu faço isso há tanto tempo. E aí, esses processos de autoconhecimento, com a nutricionista, com a psicóloga, ou em outros espaços mesmo que a gente trabalha essa expansão dessa consciência para olhar para a gente vai descobrindo o quê? Que existem alguns mecanismos que a gente usa. E a fome emocional é exatamente isso. É quando eu sinto um vazio dentro de mim, um buraco, um sentimento que eu não consigo lidar, e o meu automático já é cobrir com comida. Né? O meu automático já vai para isso, porque o nosso cérebro ele está sempre funcionando para buscar prazer e fugir da dor. É para isso que a gente existe. A gente só existe para isso. Prazer, né? Prazer, o que é? Dentro do nosso cérebro é a dopamina. É um hormônio que solta no nosso corpo, tal. O que é dopamina rápida? Chocolate, Instagram, TikTok, comprar uma coisa. E a cada dia a gente está ficando mais viciado, né, com essa internet rápida, vai ficar viciado nisso. A gente esqueceu dessa dopamina a longo prazo, desse prazer que a gente ganha, a gente quer um prazer rápido, e a gente fica fugindo da dor. Então, não quero ficar triste, não quero ficar com medo, não quero ficar com raiva, não quero me sentir sozinha. Então, nisso, o que eu faço? Um chocolatinho, e aí vai para aquelas frases, né? Então, tô cansada, mereço um chocolatinho. Tô triste, mereço uma pizza. Meu dia foi difícil, mereço uma coisa gordurosa. E esse merecimento, ele tá muito conectado com isso, tipo, com eu quero um prazer rápido, né? Então, isso é fome emocional. Quando, assim, não é o meu corpo que tá pedindo, é a minha alma, meu coração, a minha cabeça, né? É essa sensação. E é sempre uma coisa, vou colocar entre aspas, tá bom? Gostosa, né? Porque eu sou uma melancia super gostosa. Então, assim, acho ruim a gente falar isso, mas é sempre uma coisa gordurosa ou com muito doce. Por quê? Esse tipo de alimento libera dopamina rápida no nosso sangue, entendeu? Somos todos uns viciados em dopamina, né? Ai, exatamente.
E assim, aprender, né, Ale, que existem outras fontes, né, que também existe liberação de dopamina com outras fontes de prazer. Isso, a gente vai contar lá na frente, spoiler. A gente reconhecer isso, né, também e aprender, né, sobre essas dois tipos de fome, qual é o tipo de fome que eu estou sentindo agora, ele é o caminho para a gente aprender a lidar com isso, né? Exatamente, né? E uma frase que eu também falo aqui em casa, que às vezes a fome é sede, né? Então, às vezes, Sim, o nossa, corpo, tem muitas pessoas que não aprenderam a beber água, né? Que é uma coisa muito importante para o nosso corpo. E aí, tá com fome, mas o corpo ele sabe pedir comida. E aí você come, mas se você bebe uma água e se sente, nossa, tô cheio. Eu falo, gente, mas, né? Então a gente tem essa frase aqui em casa, às vezes. Às vezes a fome é sede, bebe água, se não e a passar. água vê se passa, né? Se passar, porque não era fome, com certeza. A água está totalmente relacionada a isso. Exato. E se não puder ser um franguinho, se você está com fome de doce, é fome emocional, né? E assim, pensar também, né? Às vezes a gente, essa fome emocional, se você tem ela como sua aliada, né? Você consegue lidar com isso. Eu gosto muito de trabalhar a questão de qual que é a sua vontade verdadeira. Por exemplo, é uma vontadezinha ou é uma vontade zona? Então, eu estou com vontade de um brigadeiro. Só que eu estou pensando nesse brigadeiro já há 15 dias, eu não comi, eu falei, não, vou segurar um pouquinho. Só que ele não saiu da minha cabeça, ou seja, eu estou com vontade realmente de comer aquilo, e não há problema em comer aquilo, né? Porque Maravilhoso. você reconheceu isso. De nada vai adiantar você fazer um brigadeiro fit, você fazer um bolinho de banana, não vai, porque não vai matar a sua vontade. Então, esse reconhecimento, estou com uma vontadezinha que eu não preciso comer agora, ou então é uma vontade de algo doce, que uma fruta, uma tâmara vão resolver meu problema, ou não. É uma vontade real de comer esse doce específico e eu guardei esse momento aqui para isso. E aí trabalhar aquelas questões, né? Então, comer realmente com prazer, sem culpa. Você já identificou que é uma vontade real. Comer devagar, saborear, aproveitar o momento também, porque isso também faz parte, né? Aham, nossa, maravilhoso. Eu acho que a vida é feita de equilíbrio. Eu acho que esse é o grande objetivo de todas nós, né? É esse Exato. equilíbrio. E as pessoas, muitas vezes, elas pensam o quê, né? Em relação a isso. Ah, eu não consigo deixar o doce porque eu não tenho força de vontade. E não é falta de força de vontade, né? Elas acreditam que esse comer em excesso é porque elas são indisciplinadas, ou porque elas não têm controle sobre a comida, ou porque é uma fraqueza, né? Isso gera aquela frustração imensa. Só que é uma, na verdade, é uma tentativa ali, né? De como você falou, né? Fornecer aquele prazer imediato, né? E não ter o conhecimento nem da própria vontade, nem do tipo de fome que existe, né? Não conseguir lidar com isso para conseguir levar isso de uma forma que seja positiva e não negativa. Fome emocional, ela sempre vai existir, né? A gente não tem só fome física. Eu tenho memórias de infância de um bolo que a minha avó fazia. Imagina se eu vou chegar na casa da minha mãe e tem esse bolo lá. E aí eu posso ter acabado de almoçar. Eu vou sentir vontade de comer esse bolo, né? Porque a gente tem essa memória, isso vai existir sempre. A gente precisa realmente aprender a lidar com essa situação. Maravilhoso. E uma coisa que eu fiquei pensando, né? É que às vezes também eu ficar me privando disso, então assim, eu não vou comer, eu não vou comer. E aí, né, assim, você vai ficando com uma vontade tão maior, vai te deixando tão ansiosa, vai te deixando tão obcecada por aquele doce, que aí, eu já escutei isso de paciente, né? Ou eu como um pedaço, ou eu não como, eu como o bolo inteiro. E isso Sim, é uma exatamente. questão, é um excesso, né? Lembra que assim, a nossa aula é todo excesso esconde uma falta. Nós não estamos falando aqui sobre uma fatia de bolo. Eu estou falando aqui sobre o bolo inteiro. Entendeu? Eu não estou Exatamente. falando aqui sobre um quadradinho de chocolate todo dia porque eu curto, né? Ou num dia específico. Eu estou falando sobre uma barra de chocolate todo dia porque a minha gaveta está cheia de doce, porque eu não consigo não comer. É esses excessos que estão dizendo algo está acontecendo aí dentro.
E a gente vê isso muito no consultório, né, Ale? Assim, a mulher, ela chega muitas vezes com essa queixa exatamente. Não Uhum. consigo comer só um pedacinho de chocolate, eu como a barra inteira, né? Tenho muitas pacientes, muitos casos nesse sentido. E quando a gente começa a trabalhar, primeiro, né, o equilíbrio da alimentação, ele faz total diferença nessa vontade que a pessoa tem do excesso, né? Então, esse equilíbrio que a gente estabelece numa alimentação dentro de um plano, né, alimentar equilibrado, ele já vai trazer benefícios para isso. Uhum. Mas, quando você entende que você pode comer um pouquinho todos os dias sem que isso prejudique o seu resultado, você não faz aquela restrição no dia de semana, né? Então, restrição total. Aí chega no final de semana, não consegue se controlar diante da barra de chocolate. Claro que não. Porque aquilo para você é algo proibido, aquilo para você se restringiu a semana inteira para comer aquilo lá no final de semana, né? Então, a gente precisa sim, ter essa noção toda para conseguir lidar com essa situação. Uhum, é perfeito, maravilhoso. E é isso que a gente está trazendo. Quis trazer um pouquinho de clareza, porque senão parece as duas loucas, tipo, vamos viver de água e alface. Com certeza não é assim. Não, de forma Com alguma. certeza não, né? Mas é tomar consciência. Exatamente. Eu falei para a Má, esse daqui é o slide que eu mais gosto. O sintoma comunica algo, né? O que a gente acredita dentro da psicossomática, que é o estudo da psicologia que fala sobre as questões físicas. Todas as doenças, todas as dores que acontecem dentro do nosso corpo, elas são uma mensagem do nosso inconsciente. Não tem nenhuma doença que não tenha uma questão emocional. Né? Às vezes a gente não consegue entender, mas o nosso corpo, ele não tem boca, né? Ele não consegue explicar para a gente. Ele traz através do corpo um sintoma para dizer, oiê. Então, sei lá, você começa a ter uma dor no pescoço, o pescoço trava, tá toda dolorida. Aí a gente vai olhar isso na terapia, a pessoa tá super tensa, não consegue dormir, não pensa mais, tá com raiva do chefe, já tá com bruxismo, já tá aqui. Não adianta você ficar indo no massagista, né? Assim, tipo, maravilhoso, mas isso daqui é só o sintoma do corpo dizendo socorro, né? Ou quando alguém pega. Né? Precisa tratar de onde vem, tratar a base, A né? gente precisa olhar o todo. Então, assim, uma gripe, aquela gripe que te derruba na cama. Sempre que alguém fala assim, tô derrubada na cama, eu sempre pergunto, por que a vida precisou te parar e você não parou antes? Porque é isso. Né? Então, se a gente não vai pegar esse sintoma, que é eu estou comendo excessivamente, eu preciso dessa quantidade absurda, e o meu corpo dizendo eu não preciso, né? Ele está mostrando aí em sintomas, estou ficando ruim, eu estou ficando cheia, né? Eu estou aumentando em peso porque ele está acumulando aquilo que eu não estou gastando. E aí eu tenho que perguntar assim: o que meu corpo está querendo me dizer? Né? O que é isso? Que informação é essa que eu estou ignorando? Quando eu converso com o meu corpo, quando eu sei, quando eu entendo essa informação, o sintoma desaparece. Oh, é mágica. Não, não é. O mensageiro já entregou a carta dele, ele está em paz, ele vai embora, não é? Ele só fica aqui batendo na porta enquanto a gente ignora. Morrendo de dor de cabeça, com dor de cabeça, e fica tomando remédio, e dor de cabeça. Aí vai ver, o fígado tá desesperado, falando, Jesus, eu não aguento mais drenar tudo isso de gordura. Entendeu? Ele está te trazendo ali uma informação, ele está te trazendo uma reflexão. O nosso convite de novo aqui é: escutem o corpo, conversem com o corpo de vocês, abracem esse sintoma, não chuta ele para debaixo da cama, né? É o autoconhecimento mesmo, né? É o que você falou há pouco em relação a eu mereço isso, né? Então e não, a gente precisa encontrar outras fontes de prazer. Então, por que eu mereço uma pizza depois de um dia cansativo e não mereço um banho relaxante? Ou assim, por que eu mereço, né, comer uma panela de brigadeiro e não fazer um skincare que eu estou cuidando de mim? Então, é a gente encontrar outras fontes de prazer. E um exercício bem legal é a gente fazer uma listinha mesmo. O que mais te dá prazer além da comida? Porque a gente ter a comida, né, como uma fonte de prazer é algo excepcional. É como a Ale falou, né? Aqui a gente
preza sempre pelo equilíbrio, essa é a ideia, né? Você realmente entender a sua alimentação de uma forma equilibrada, que você realmente pode incluir de tudo, você pode ter o seu docinho, né? Mas a gente não precisa do excesso. A gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio e tirar a comida do centro do universo. Porque não existe só comida, ela é prazerosa, ela deve ser, a sua dieta tem que ser prazerosa para que você consiga seguir, né? E levar para toda a sua vida também, mas a gente precisa ter esse ponto muito importante, né? Ela não é a única fonte de prazer. Uma boa música, ouvir, dançar com seu marido, fazer um passeio num parque, ao ar livre, passear com o cachorro, brincar com os filhos, falar com uma amiga que você ama, com a sua mãe. Então, assim, tudo isso também dá prazer, né? E o que a gente precisa muitas vezes é apenas direcionar, aprender a direcionar o prazer que a comida dá para outros lugares também. E eu falo muito isso, assim, eu acho que escrever realmente, fazer essa listinha, pegar o papel e caneta, não é digitar, né? Traz toda uma questão ali para o nosso inconsciente que é diferente, né? E repensar essa lista. Então, o que me dá prazer ali que eu posso fazer? Estou diante de uma situação que eu reconheci minha fome emocional. Eu sei que eu não estou com fome física, que apenas o que eu quero é comer para me trazer o quê? É conforto, é porque eu estou com ciúme do meu marido, do meu filho, né? Que todo mundo também tem muito essa questão de achar que tudo é ansiedade, né, Ale? Eu como porque eu sou muito ansiosa, mas não, muitas vezes reconhecer essas emoções também é muito importante, né? É ansiedade, ou é ciúme, ou é cansaço, né? O que você está sentindo realmente? E se posicionar diante disso, né? Buscando outras fontes também, não só de descanso, de conforto, né? Que vão trazer ali essa boa sensação, a dopamina, né? Que não é só a comida que traz isso. A comida traz também, mas não é o foco só dela. Eu adoro escrita terapêutica. É muito bom para a gente se organizar, né? Quem tiver com papel e caneta aí, se quiser começar a escrever, e se perguntar assim, ó, quem quer comer? É a adulta que quer comer ou é a minha criança interior que quer comer? Quem que está buscando esse doce? Digamos que você já parou, você olhou e falou, eu tô louca para comer um doce, e não é fome emocional. Legal, nossa, primeiro passo, você arrasou, parabéns, você já percebeu que é fome emocional. E aí você se perguntou, quem está com fome? É a minha adulta, racional, que sabe, que está aqui, que está querendo transformar o corpo, a saúde, ou a minha criança ferida, que foi acostumada a isso, a buscar conforto no alimento, a buscar companhia no alimento, né? O que é essa criança? Puxa, então agora é a minha criança, não? É esse vazio, eu estou sentindo uma tristeza, né? Então eu tenho um paciente que fala assim, eu como mais à noite porque eu moro sozinha, e aí eu não tenho com quem conversar, eu acabo passando o tempo comendo, então é uma solidão que eu vou tapando, né? Ou não, eu sempre como mais quando eu brigo com alguém, quando eu brigo com meu chefe, quando eu brigo com meu namorado, porque aí vai me dando uma tristeza, pelo menos eu tenho esse chocolate, né? Então, o que eu estou fazendo para regular as minhas emoções que não seja alimento? Por quê? Talvez você possa lembrar que, como eu e como muitas de nós, não sei se é o caso da Má, eu também fui ensinada a lidar com as minhas emoções através da alimentação. Com certeza. Era assim que era assim que as pessoas eram, não era porque minha mãe era má, na verdade minha mãe é psicóloga, mas na época ela também tinha as questões dela com comida, ela também passou fome na infância com pobreza, então para ela comida era conforto, era um presente, e aí ela me dava comida, e aí eu aprendi que então, eu lembro de na adolescência, eu estar ali naquelas angústias da adolescente e com um pacote de bolacha maisena e colocava, né? Na época era ioiocrem, hoje em dia é Nutella, né? Mas na minha época. E aí come, e eu não aguentava mais, eu já estava aqui cheia, mas eu falava, eu tenho que comer até o final, eu tenho que comer o pacote inteiro. Exatamente. Né, assim, é uma inconsciência, é um desespero, é sofrimento, não tá gostoso. É diferente de você tá assim, nossa, tipo, que delícia, comeu uma, degustou, não. Existe a dor, Saboreou, sofrimento.
ali. Isso é um sinal, isso é um sintoma, não está legal. Né? Eu precisei trabalhar na terapia, uma terapia minha, né, pessoal, para eu conseguir sair desse mecanismo. Então, essa consciência... Entender realmente, né, Ale? Entender o corpo, reconhecer isso. Eu tenho uma paciente que falei com ela agora, né, minha consulta foi esses dias, e ela falou para mim assim, não, eu incluí esse lanche aqui porque não estava no plano dela, né? Eu tenho essa necessidade de comer. Então, assim, mas se você está comendo porque você está com fome nesse horário, não, não, porque. Então, assim, é aquilo que a gente tem aquela questão, né? Me acostumei a comer naquele horário, não é fome, mas eu acho que eu tenho que comer, então eu vou lá e como naquele horário por hábito. É o hábito de fazer aquilo, né? Então, isso também, esse reconhecimento, é como você falou, né? O autoconhecimento, reconhecer traz para a gente ali um aprendizado incrível, porque a partir do momento em que você consegue reconhecer, que você tem o conhecimento, né, para lidar com isso, e você conhece, sabe a emoção que você está sentindo, o que está te trazendo aquela fome ali naquele momento. Não tem a fome emocional como sua inimiga mais, né? Você está trabalhando, tá vendo que ela é ali é uma mensageira, né? Como você falou, está recebendo isso ali, esse sinal, reconheceu, e aí você vai conseguir lidar com isso de uma forma muito mais saudável. Né? E aí, o que eu acho importante, né? Ah, então essa aula vai me transformar, tô curada. Não, a gente quer trazer aqui uma reflexão para vocês. Mas, se eu identifiquei isso, talvez eu precise de um processo terapêutico, talvez eu precise de um processo de acompanhamento nutricional, talvez eu precise dos dois, talvez eu precise de outras coisas, de outros profissionais para me ajudar. Claro, esse aqui é um primeiro passo. Mas, na terapia sempre, né, quando eu começo a trazer as reflexões, é a pergunta de 1 milhão das clientes. Ah, tá bom, entendi, mas como eu mudo? Como você muda? E você nem precisa passar em terapia comigo, eu já vou te contar como você muda. Temos um processo de conhecimento, tá? Para qualquer coisa que a gente vai aprender, a gente tem fases. Então, a gente tem uma primeira fase. Eu vou aprender a andar de bicicleta. Eu tenho 2 anos de idade. Eu sou incompetente, inconsciente. Eu não sei andar de bicicleta e eu nem sei que eu não sei andar de bicicleta. Eu nem sei o que é uma bicicleta, que eu tenho 2 anos, né? Aí eu chego lá nos 6 anos e eu falo assim, puta, eu quero andar de bicicleta, mas eu não sei andar de bicicleta sem rodinha. Então eu sou incompetente consciente. Eu já sei que eu não sei andar de bicicleta, mas eu continuo não sabendo andar de bicicleta. Se as fichas caíram aqui para você, você está nesse momento. Né? Você já sabe que você tem fome emocional, mas você não tem a menor ideia como é que você faz esse rolê. A próxima fase é eu começar a aprender, aí eu ando com rodinha, aí alguém me ajuda a tirar uma rodinha, tira uma outra, mas eu ainda não posso, se eu olhar para o lado, eu caio da bicicleta. Eu me tornei competente consciente. Eu sei andar, mas eu tenho que ficar ligada, eu tenho que ficar aqui no mundo real, senão eu caio. E aí eu vou andando, daqui a pouco já estou fazendo manobra, daqui a pouco eu estou andando e consigo conversar com a minha amiga enquanto eu estou andando de bicicleta. Eu me tornei competente inconsciente. Eu não preciso mais pensar. É esse que é o processo de qualquer autoconhecimento. Agora eu descobri que eu não sei controlar, mas eu sei que eu tenho uma fome emocional. Agora eu vou começar a me observar todo dia e falar, ah, te peguei, fome emocional. Oi, safada, olha aqui a fome emocional. Você vai, daqui a pouco você vai falar assim, Ale, mas vocês não sabem. Agora eu já consigo sacar que eu tenho fome emocional e não comer. E me dar outra coisa que é o que eu realmente preciso. Parabéns. Até um dia que você fala assim, nossa, lembra quando há 1 ano atrás eu ia comer? Hoje eu nem percebo mais, eu já consigo me acolher, eu já consigo. Essa é a curva de evolução. Então, exatamente. E assim, ó, eu acho que terapia e nutrição todo mundo precisa, né, Ale? Porque a gente tem muito essa questão, acho que é todo mundo mesmo. A gente tem muita questão, tanto disso que você está falando, quando as pessoas acharem que elas comem saudável, né? E por que uma coisa complementa tanto a outra?
porque você reconhece, você sabe que é, mas você precisa de cofatores para te ajudarem com isso, que vem da sua alimentação. Então, não basta só o comer saudável, né? A gente precisa ter um equilíbrio dentro da alimentação, porque isso é muito importante, né? E equilíbrio que a gente fala é de tudo, não é só de carboidrato, com proteína, com boas gorduras, né? A gente vai precisar, claro, de vitaminas e minerais que vão dar todo o suporte para aquilo ali. Acaba sendo uma coisa complementando a outra, né? Sendo muito importante para todo o processo, e num processo tanto terapêutico quanto de emagrecimento, por exemplo, é como você disse, existe uma linha, né? É um processo que precisa ser vivido. E as pessoas chegam, né? Muitas vezes querem um emagrecimento rápido, mas não é assim. O que a gente precisa trabalhar é essa questão de entender o processo, viver o processo, gostar do processo, né? E se posicionar de uma forma diferente do que a gente tem feito diante dele. Isso eu acho que é uma chave muito legal. Maravilhoso. E uma coisa que a Má já falou aqui, né, que é um pouco se perguntar, né? Acabei de almoçar, estou satisfeita, né? Assim, mas ainda estou com vontade, ainda quero, ainda preciso, ou tive um dia muito difícil, ainda estou. Vamos perguntar para si o que você está realmente precisando, né? Então, assim, eu tive um dia muito difícil no trabalho. Será que eu preciso de uma pizza? Ou eu preciso de um banho gostoso, quente, para relaxar essa tensão? Eu preciso, às vezes, né, uma dica de terapia, pegar um travesseiro, gente, coloca na cara e grita, sabe assim, ou faz o grito silencioso. Sabe que isso aí é raiva, é psicologia social, a gente coloca essa raiva. Você não precisa engolir a raiva com a pizza. Você precisa gritar e xingar, que mundo cruel que você tem que aguentar esse chefe louco. Entendeu? Então, talvez é isso. Ou, puxa, briguei com o namorado, terminei com o namorado. Será que eu preciso de um pote de sorvete? Não, gente, eu preciso de colo, eu preciso de um abraço, eu preciso de uma amiga. Não tenho amiga, não tenho nada. Então, eu posso me autoacolher, eu posso me dar colo, ó. Esse exercício, Orar. sabe, assim, ó, me dá um abraço, tipo, Ale, vai dar tudo certo, eu sinto muito, sabe? Vai no banheiro, deixa a água cair, chora, chora, coloca pra fora. Se eu Exatamente. coloco para fora, eu não preciso colocar nada para dentro, eu não preciso empurrar se eu libero para sair. Vai dar tudo certo, né? Deixa. Ou estou me sentindo sozinha aqui. Ao invés de eu abrir um pacote de salgadinho, por que eu não mando mensagem para uma amiga e falo, amiga, vamos conversar? Estou me sentindo sozinha ou irmã, ou irmão, prima, né? Ou sei lá, desce no porteiro, vai bater papo com o porteiro, mas assim, né? Vai te dar aquilo que você precisa mesmo. E você não precisa, você merece ter uma vida mais consciente, né? Com certeza, Ale, maravilhoso, é isso aí. É. Bom, tá muito bom aqui o papo. Né? Mas a gente quer acelerar um pouquinho aqui as questões, porque eu acho que a gente já falou, então, assim, essas foram algumas dicas práticas. Ai, mas eu queria uma coisa mágica. Gente, as coisas são simples. É no simples que a gente tem as grandes respostas. Parece bobo, mas juro, juradinho, faz. Depois vem aqui contar pra gente. Exatamente. Porque a gente vai te ajudar, se você precisar, te dar inspiração de outras coisas. Mas uma listinha básica como essa, ó. Conversar com alguém que te faz bem, caminhar ao ar livre, coloca o pé no chão, pé na terra, pé na grama, né? Não me vai enfiar a cara no TikTok, no Instagram, porque isso é vitamina curta, né? Ai, eu vou comer mais doce. Vitamina D, né? Já toma uma vitamina D ali, um solzinho, né? Já. Sabe, assim, ó, coloca a terra, né? Escrever o que você sente, adoro ter diário, colocar ali, eu tô muito chateada hoje, tô me sentindo muito triste, a minha vida é uma droga, mas eu vou fazer as coisas serem diferentes, coloca para fora. Eu tenho uma atividade que eu adoro, que é escrever tudo que magoa a gente e depois colocar fogo, sabe? Queima, aí transmuta, devolve para o universo, sabe? Essa nhaqueira dentro da gente, né? Respirar profundamente. Faz todo Pausa mundo, de né? 5 minutos, né? Pausa de 5 minutos ali, às vezes faz muita diferença, esse parar realmente ali, um minutinho,
dá essa respirada, lava o rosto, né? Às vezes muda tudo, toma um copo de água. A gente não respira profundamente. A gente puxar o ar em 4 tempos, soltar o ar. Você já vê que já dá uma moleza no corpo, acalma já, né? Isso é uma coisa fisiológica, quando a gente respira, a gente manda informação para o nosso cérebro que está tudo bem, e aí ele vai liberando outros hormônios para neutralizar esse cortisol, essa ansiedade. A gente fica toda hora na ansiedade, né? Na preocupação. Ai, meu Deus, eu tô com um monte de problema, nananã, eu fico aqui com a cabeça cheia. Aí o corpo, ele fica doente. Então, respirar, banho, a água relaxa, né? Esse banho, esse relaxamento do corpo, da alma, da cabeça, é super importante. Ah, mas isso são todas as dicas da Nutri e da Psi. Anota, faz, juro juradinho, vai dar certo, é o mais fácil. Né? Exatamente. E a Má colocou isso aqui que eu acho maravilhoso. Fala aí sobre o prazer, Má. Já falou, né, um pouquinho já dessa questão, mas é que tirar realmente a comida do centro do universo. A comida é fonte de prazer, ela precisa ter fonte de prazer, deve ser, né? A gente não deve condenar isso de forma alguma, mas ela não precisa ser o único recurso, né? E nem o seu foco principal. Aprender a direcionar, né, o seu prazer também é algo muito importante quando o assunto é fome emocional, né? Isso traz para você ali uma experiência incrível, é testar mesmo, né? Para poder verificar como muda tudo, né? Porque realmente muda. Uhum. E trocar o pensamento, né, Ale? Esses próximos slides aí traz muito isso, né? Principalmente porque o que a gente falou muito aqui, né? Não é eu não posso comer, mas é o que eu preciso agora. Então, esse reconhecimento da vontade, da fome física, da fome emocional, acaba trazendo para você essa nova relação com a comida, que é tão buscada e que precisa ser, né, diferente. Porque, como já dissemos também, viemos ali de um processo, né, que muitas vezes não foi saudável quando crianças, até chegarmos até aqui, a vida adulta. Então, agora é a hora, né? As mães da gente, e a gente também, né, não tinha esse conhecimento todo, que hoje é muito divulgado, né, ainda bem, e a gente pode fazer diferente. Mas, para quem não teve, quem não conseguiu, sempre é tempo, né? Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de conseguir estabelecer essa nova relação, né, com a comida e com você mesma, né? Com o seu autoconhecimento, né? Ali parar realmente, né? Se observar, se conhecer. Porque faz toda a diferença em todo o processo. Maravilhoso, é isso. E para encerrar, a gente queria trazer essa reflexão, né? Que é o que a gente deseja do fundo do coração para todo mundo que pôde nos assistir, que é que o alimento seja uma fonte de energia para o seu corpo e não uma fuga, uma anestesia, né? Que a sua alma possa estar preenchida, e quando a alma fica preenchida, esse excesso ele perde sentido, né? Eu não preciso ir atrás de eliminar o excesso, eu preciso perceber o que me preenche para que esse excesso não precise mais estar aqui, para que ele deixe de existir. Sim, exatamente. É um trabalho muito importante esse, né? A gente entender que a gente pode sim ter tudo na nossa vida, até porque os momentos de prazer com a comida, eles vão existir, né? A gente vai a uma pizzaria, a gente tem um evento social, tem uma festa de aniversário, tem coisas gostosas que a gente quer comer, isso vai existir sempre, mas eu preciso entender, né, até onde eu vou comer para que isso não me prejudique. Não é só uma questão de engordar, mas é uma questão de se preocupar com a saúde mesmo, né? Então, é exatamente entender o equilíbrio aqui de parar, né, e não ultrapassar. Porque quando a gente ultrapassa esse excesso, é sim que começa a trazer ali todas as questões, todos os problemas, né? Que foi aqui o assunto da nossa aula hoje. Exatamente. Então, queria agradecer a Má por essa ideia, por esse convite. Agradecer você, foi incrível. Acho que super fluiu. Aqui está o nosso Instagram e os nossos sites. Se vocês quiserem entrar em contato, quem ainda não conhece os nossos trabalhos, sejam muito bem-vindos. Quem quiser conversar sobre essa aula, tiver outras dúvidas, né? Sinta-se à vontade, eu sou super acessível, a Má também, conheço ela como cliente, como amiga. Então pode mandar mensagem que a gente responde com muito carinho, né?
É isso aí, Ale. Tá bom? E muito obrigada. Um Um beijo, beijo até a próxima. para vocês todas que estão assistindo também. Muito obrigada por estarem aqui esse tempinho com a gente. Tá? Espero que vocês aproveitem muito aí e que consigam colocar em prática tudo isso que a gente falou. E depois conta pra gente. É. Beijo. Beijo.